Olá, meus queridos, amados irmãos, amigos. Vamos, neste momento, estar refletindo em um texto da Bíblia. Estaremos vendo hoje o livro de 2 Crônicas, um versículo apenas, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. É uma mensagem que vai falar assim sobre a poderosa mão de Deus agindo sobre o seu povo. Portanto, fique até o final desse vídeo para que Deus possa fazer compreender qual é a sua vontade sobre as nossas vidas. Mas antes, deixe aí a sua inscrição neste canal, ative o sininho para que você acompanhe todas as novidades e também não esqueça de deixar aí o seu like. Vamos para a mensagem, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, este versículo está dentro do contexto do capítulo 20, quando na verdade trata de um homem conhecido como Josafá. Josafá é um homem de Deus, rei de Israel, que reinou ali ao Reino do Sul. Um homem que Deus confiava muito no seu trabalho. Um homem que era íntegro, um homem justo, um homem que se preocupou com a restauração espiritual da nação de Israel, contribuindo para que fossem eliminados os postes ídolos da casa de Deus. A palavra Josafá é de origem hebraica e tem o seu significado: Iavé é juiz. Josafá estava realmente sucedendo ao seu pai Asa. Mesmo ele sendo um homem justo, um homem íntegro, ele não era perfeito. Ele tinha suas limitações, tinha suas falhas, como qualquer um de nós. E uma de suas falhas, que muitas vezes agradou a Deus, era fazer alianças com pessoas, com outros homens que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E uma das suas últimas alianças foi ir para a batalha com o rei Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, segundo a Bíblia. E ele foi livre da morte, porque Deus o poupou. E ele já estava vindo desta guerra depois de um período de tempo, estava tranquilamente, vivendo um momento de prosperidade, um momento de paz, de alegria, e de repente alguns de Jerusalém lhe trazem uma notícia muito triste, dizendo que uma grande multidão estava se reunindo, estava conspirando para tirar a sua vida, para destruir com seu exército, para tomar posse das coisas, das terras, dos bens. E assim ele recebeu essa notícia. Josafá, na verdade, ele ficou muito com medo, temeroso. É normal sentir medo diante de uma situação ruim. Talvez você já tenha vivenciado isso. Talvez você tenha passado por um momento tranquilo, de paz na sua vida, e de repente chega uma notícia triste, bombástica, que deixa você realmente sem chão. Você fica com medo, mas você não pode deixar com que o medo te domine. Você não pode deixar com que o medo te paralise, porque ele, se te dominar, te paralisar, você fica sem saída. Você praticamente já perdeu a sua vitória. Mas mesmo sentindo medo, Josafá olhou para um lado, Josafá olhou para o outro e não viu saída. Mas quando a gente olha para um lado, olha para outro, olha para baixo e não vê saída, só existe um lugar para olhar onde podemos encontrar saída. É para o alto, para os céus. Então ele olhou para cima e viu realmente que a única forma dele pedir socorro e força a Deus era através da oração. Ele orou a Deus, depois reuniu toda a nação de Judá para congregar com ele dentro do templo,
e ele relatou a situação que grande multidão, 3 exércitos inimigos estaria vindo contra ele. Eram os grupos dos Moabitas, os Amonitas e o exército da nação de Seir. 3 se reunindo, conspirando contra ele. Então a gente pode perceber que o inimigo tem a força de lutar contra o povo de Deus. A facilidade que tem para se reunir e lutar contra o povo de Deus. Mas muitas vezes eu vejo também que o povo de Deus tem dificuldade para se reunir, para se congregar, para lutar contra as forças das trevas. Mas aqui a gente percebe nesse texto, a partir do capítulo 20, mostra essa belíssima história. Um povo unido, de coração unido, lutando em prol da vitória, para que Deus pudesse ouvir a sua petição e tirá-los dos inimigos dos seus caminhos. Ele fez uma belíssima oração no templo. Todos se reuniram de pé, homens, mulheres, crianças, desde o maior ao menor. E eu faço questão de ler essa oração a partir do versículo 6 do capítulo 20, que diz assim: Ah, Senhor, e disse ele, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 10, ele diz, agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os montes de Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para destruirmos a essa grande multidão, para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, até aqui. Esta foi a oração realmente que Josafá fez diante do templo, com todo o povo reunido. E esta oração mostra a confiança dele, que ele tinha em Deus, para que Deus pudesse o livrá-lo. E diante de uma situação tão triste, tão calamitosa, numa crise espiritual forte como essa, ele disse no final, e os meus olhos não podem sair de ti. Diante de uma situação difícil, não tire os olhos do Senhor. Faça como diz o salmista Davi. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro só vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josafá tinha confiança, tinha certeza de que Deus o ouviria. E a prova disso, que no momento em que ele terminou a oração, Deus ouviu e respondeu imediatamente. A resposta de Deus, queridos, diante de um momento tão urgente, Deus respondeu na hora. E no meio da congregação, ele usou um homem chamado Jaaziel. Usou ali um profeta. Ele não era profeta, mas naquele momento, Deus fez dele um profeta para levantar contra a nação que viria contra aquele povo. E disse, ó Judá, ó Jerusalém, você Josafá, credes no Senhor, não tenhas medo, porque o Senhor há de dar a vitória. E foi justamente isso que aconteceu. As pessoas se levantaram, adoraram ao Senhor depois de ter recebido o recado de Jaaziel. Adoraram ao Senhor com rosto, os levitas começaram a adorar ao Senhor. Depois eles partiram para a batalha, que seria realmente no monte, lá em Jeruel, lá no deserto de Jeruel. Mas Deus disse para eles, amanhã cedo ireis encontrar com eles. Ficai parados e vede o livramento, a salvação que Deus dá. Queridos, diante da situação em que talvez você esteja vivendo, não importa qual seja o inimigo que pode vir contra a sua vida, saiba de uma coisa, confie no Senhor, porque assim como Deus deu o livramento, deu todos aqueles inimigos
para serem mortos. Deus destruiu cada um deles. Fez realmente com que o exército dos amonitas e os moabitas fossem contra o exército do grupo de Seir. E eles morreram. Depois cada um deles, os moabitas e os amonitas, se autodestruíram. Segundo a palavra de Deus, não foi sequer um para ficar vivo. Nenhum ficou vivo. Então a gente percebe que diante das dificuldades, dos exércitos inimigos, dos problemas que se levantam contra a sua vida, confie no Senhor, porque dele vem a salvação, dele vem o livramento. Confie e espere no Senhor, porque dele vem a salvação. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus.